Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. É com muito prazer que estou aqui para fazer mais um programa Plantão Médico. E hoje nós vamos falar de um assunto que está incomodando o mundo inteiro. Essa variante Ômicron, que surgiu da África do Sul, né? Daqueles países do sul da África, e agora já se espalhou para os 5 continentes, né? Inclusive tendo chegado ao Brasil já 2 casos confirmados, né, no dia de ontem. Então ela já está no mundo inteiro. Vamos falar um pouco dessa variante, embora não se saiba tudo o que se precisa sobre ela, mas o que se sabe a gente vai falar aqui para trazer um pouco de tranquilidade para os nossos ouvintes, né, aonde chega o sinal da Rádio Aranãs. Essa variante, ela mais ou menos uns 15 dias atrás, ela foi descoberta lá na África do Sul, naquela região do sul da África, né, e países vizinhos. Em 26 de novembro, a OMS designou essa variante, que ela chamou de B1.1.529, como uma variante de preocupação. Por quê? Porque é uma variante que tem muitas mutações e que possivelmente pode ser mais infectante, né? Essa decisão da OMS baseou-se na evidência de que essa Ômicron, ela apresenta mais ou menos cerca de 50 mutações, sendo 32 na proteína spike, que é exatamente a proteína por onde o vírus entra na célula. Pra vocês terem uma ideia, ela tem o dobro de mutações da variante Delta, que foi para o mundo inteiro e hoje é dominante em todo o mundo. Então é uma variante de preocupação, né? De muita preocupação. Isso pode ter impacto, né, tanto no adoecimento das pessoas, quanto em possíveis complicações, né? Mais facilidade de propagação, e se há mais gravidade na doença ainda não se sabe, né? Mas a gente sabe que está espalhada nos continentes todos, inclusive aqui no Brasil, né? Então, nós sabemos que existe uma preocupação muito grande, mas pouco ainda se sabe sobre essa variante. Ainda não está claro se ela é mais transmissível em comparação às outras variantes, incluindo a Delta, que é dominante no mundo inteiro. Mas possivelmente ela tomará conta, ela fica lá no lugar da Delta, provavelmente. O número de pessoas com teste positivo aumentou em áreas da África do Sul afetadas por essa variante. Mas estudos epidemiológicos estão em andamento para entender se é por causa dessa variante ou por outros fatores, né? Porque a África do Sul vacinou muito pouco, cerca de 30% ou um pouco menos do que isso foram vacinados com as 2 doses na África do Sul. Então lá ainda existe, né, uma transmissão muito grande do vírus. Então ainda não está claro se essa infecção com a Ômicron causa doença mais grave, em comparação, por exemplo, com as infecções com as outras variantes, com a Delta, por exemplo, que está dominando o mundo inteiro, né? Dados preliminares sugerem que há taxas crescentes de hospitalização na África do Sul. Quer dizer, está hospitalizando mais gente na África do Sul, mas isso pode ser devido ao aumento do número geral de pessoas que estão se infectando e não devido à infecção específica pela Ômicron. Como eu disse, a África do Sul vacinou pouca gente. Na África, de um modo geral, eles vacinaram até agora 6% das pessoas com 2 doses. Muito pouco, né? Se comparado com o Brasil, que já está aí com 60 e tantos por cento, né? Atualmente, não há informações que sugiram que os sintomas associados a essa variante Ômicron sejam diferentes daqueles de outras variantes, né? As infecções relatadas inicialmente foram entre estudantes universitários, indivíduos mais jovens, que tendem a ter uma doença mais branda. Mas compreender o nível de gravidade da variante Ômicron levará dias a várias semanas. Quer dizer, nós não podemos ainda falar que ela é mais grave, que ela vai matar mais pessoas, que ela vai trazer mais hospitalizações. Então, pode ser até que essa variante infecte mais pessoas, mas com menos gravidade, né? É a esperança que a gente tem. Todas as variantes de Covid-19, incluindo a Delta, que é dominante no mundo inteiro, né, podem causar doença grave, inclusive essa Ômicron também.
Evidentemente que ela também pode causar doença grave, como todas as outras. Mas a frequência com que ela causa doença grave a gente não sabe ainda, porque ela é muito nova. Ela foi relatada há cerca de 15 dias. Evidências preliminares sugerem que pode haver um risco aumentado de reinfecção com Ômicron, ou seja, pessoas que já tiveram Covid-19 podem ser reinfectadas mais facilmente com a Ômicron. Isso é um fato que realmente, por ela ter tantas mutações, cerca de 32 mutações nessa proteína spike, que é por onde o vírus entra na célula, então possivelmente ela vai ser mais infectante. E portanto pode, de repente, uma pessoa que já teve Covid ser reinfectada com essa variante, né? Em comparação com as outras variantes. Mas as informações são limitadas ainda, nós temos que esperar mais tempo para avaliar melhor, né? Então, mais informações são necessárias para a gente ter uma coisa mais concreta. As vacinas continuam sendo benéficas para reduzir doenças graves e morte, inclusive para a variante circulante, a Delta, e até para essa Ômicron. Então, a vacina é eficiente, a vacina funciona, como tem funcionado para todas as outras variantes, só que a gente sabe que nenhuma vacina é 100%, né? E elas permanecem eficazes contra a doença, por exemplo, grave, morte. Ela evita as mortes, evita doença grave, não evita a infecção. A pessoa pode pegar a doença mesmo vacinada, mas certamente uma pessoa que está com a terceira dose ou a dose de reforço provavelmente não vai morrer dessa doença. A Pfizer, por exemplo, diz que em 2 semanas já terá a resposta se sua vacina será eficiente contra a Ômicron. Provavelmente será eficiente. E ela disse, a mesma Pfizer, que dentro de 2 semanas ela vai dizer se a vacina dela é eficiente, e é provável que seja, e se necessário, ela tem condições de fazer uma vacina e ter no mercado e levar para o mercado essa vacina em torno de 100 dias. Quer dizer, em 100 dias, a Pfizer, né, também a Moderna e as outras, pode adaptar a vacina rapidamente, já tem uma vacina, então, já tendo uma possibilidade de agir contra essa variante, se for necessário. Se os testes desses próximos 2 semanas revelarem que a vacina não funciona para essa variante, isso é pouco provável. Essas vacinas vão funcionar, eu acredito, para essas variantes, é nova, essa Ômicron, mas se não funcionar, desde 100 dias eles têm uma vacina nova que funciona contra ela. Os testes de PCR que a gente faz novamente, que são usados aí, continuam a detectar a infecção, incluindo a Ômicron. Esses testes de PCR, eles são eficientes para detectar, inclusive, essa variante Ômicron, né? Como as outras variantes. Estudos estão em andamento para determinar se há algum impacto em outros tipos de testes, incluindo os testes de detecção rápida de antígeno, para ver se esses testes de detecção rápida também são eficientes como os testes de PCR, que continuam eficientes. No momento, a Organização Mundial de Saúde está se coordenando com um grande número de pesquisadores ao redor do mundo inteiro para entender melhor essa Ômicron. Os estudos atualmente em andamento incluem avaliações de transmissibilidade, quanto é que ela transmite, a gravidade da infecção, o desempenho das vacinas, os testes diagnósticos e a eficácia do tratamento. Como a Ômicron foi designada variante de preocupação, existem várias ações que a OMS recomenda que os países realizem, incluindo o aprimoramento da vigilância e do sequenciamento de casos. Então é preciso sequenciar mais, diagnosticar mais, para ver também, estudar essa variante nova e as outras que eventualmente surgirem. É de vital importância que as desigualdades ao acesso às vacinas de Covid sejam tratadas com urgência para garantir que grupos vulneráveis em todos os lugares, incluindo profissionais de saúde, idosos, recebam a primeira e segunda dose juntamente com acesso equitativo ao tratamento diagnóstico. É importante isso. Veja bem, na África do Sul, o acesso à vacina é muito pouco. Os países são muito pobres. Só 6% estão vacinados. É preciso dar vacina de graça para aquele povo. Se não vacinar todo mundo, a doença volta para todos os outros países ricos também. É preciso que todos sejam vacinados, para que a proteção seja total. Então é preciso doar vacina para os países pobres. As medidas mais eficazes continuam ainda, que a gente pode tomar para reduzir a propagação do vírus da Covid, inclusive a variante Ômicron. Manter distanciamento, pelo menos 1 metro de distância um do outro. Usar as máscaras, tem muita gente que não está usando máscara, mas tem que usar máscara. Tem que usar, é o que nos protege. Abrir janela para melhorar a ventilação. Evitar espaços mal ventilados ou então superlotados.
manter as mãos sempre limpas, né? Usar o álcool gel, higienizar a mão com sabão. Na hora que for tossir, levar o cotovelo ao nariz, né? E se vacinar. Quando chegar a sua vez de tomar a terceira dose, a dose de reforço, ou seja lá a segunda dose, procurar se vacinar. Isso é que é importante. Vamos ficar tranquilos. Certamente essa variante vai ser rapidamente estudada e nós temos a esperança de que as vacinas continuarão eficientes contra ela. Se a vacina eventualmente não for eficiente, em 100 dias a gente tem uma vacina que será eficiente contra essa variante ou qualquer outra que eventualmente surja. Era isso que eu tinha para falar com vocês nessa tarde de hoje. Muito boa tarde. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.